Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Estamos refletindo a respeito da mente de Cristo. Já refletimos sobre as características semelhantes à mente de Cristo, tudo isso que o Espírito Santo de Deus está trabalhando para cultivar e produzir em nossas vidas. Nós estamos falando a respeito disso e hoje nós vamos falar sobre algo muito importante, sobre a atitude mental de Cristo, que este é o alvo de Deus para nós, é alvo do trabalho do Espírito Santo de Deus em nossa vida, que nós tenhamos a mesma mentalidade de Cristo. Todo mundo pode ser livre em qualquer área de escravidão. Isso é tão importante a gente entender que nós podemos sim ser livres em qualquer área que nos encontremos em escravidão. O propósito de Deus é que nós sejamos livres em nossa atitude mental, principalmente livres da atitude mental deste mundo. A advertência está lá em Romanos, capítulo 2, versículo 2. A palavra de Deus diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões mentais deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando isto acontece, então nós passamos a estar atados, à atitude mental de Cristo, a mente de Cristo. Ao estarmos atados, então, à maneira de pensar de Deus, nos tornamos livres de qualquer tipo de atadura que Satanás possa ter nos prendido e também das ataduras e das prisões causadas pelo pecado, Quando nós erramos o alvo de Deus para nós, acabamos aprisionados pelos nossos pecados ou estamos aprisionados pelas ataduras que Satanás coloca, e nos amarra. Jesus Cristo foi o ser humano mais livre que já viveu sobre a terra. À medida que o seu ministério entrava em várias etapas, Jesus sempre teve que tomar decisões a respeito do seu ministério, decisões sobre o que dizer e quando dizer, aonde ir e quando ir, sempre observando o tempo oportuno do seu Pai. Esta era a atitude mental de Jesus: fazer tudo do modo e no tempo que seu Pai lhe dava. Então, o seu Pai é que determinava o tempo certo para todas as coisas em sua vida. Jesus não seguia o seu coração, mas ele seguia o coração do Pai. E não há nada nele, nada dele, que possa demonstrar que ele não fez as coisas certas, na hora certa e no momento certo. O coração dele também sabia, a respeito daquilo que o próprio profeta Daniel também sabia. É Deus que muda o tempo e as estações. Ele remove reis e estabelece reis. E é ele que dá sabedoria aos sábios e entendimento àqueles que buscam discernir e conhecer o tempo certo de todas as coisas. Deus sabe o tempo certo de todas as coisas. Frequentemente, Jesus se referia à sua hora,
ainda não chegou a minha hora. Suas decisões sempre foram perfeitas. Somente desfrutando da liberdade que Cristo nos dá e que o Espírito da verdade nos revela, podemos também tomar as decisões espirituais corretas, no tempo certo, no momento certo. Cristo, então, ele é o nosso alvo, lembra? Ele é o nosso ponto de referência. Cristo, ele mesmo é a nossa liberdade, porque ele é a verdade. E ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Cristo deseja que nós sejamos livres. Cristo deseja a nossa liberdade de qualquer amarra mental, emocional ou espiritual e até mesmo físico. Ele prometeu: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nada fora de nós poderá perturbar a liberdade que Cristo nos dá. Se conhecemos a Cristo, então somos livres e nada pode perturbar esta liberdade. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firmes e não vos dobreis novamente ao jugo da escravidão. Esta também é uma advertência do apóstolo Paulo para os Gálatas, Capítulo 5, versículo 1. Paulo fala que qualquer tipo de pecado que pode estar nos escravizando, quando nós nos dobramos, quando nós nos inclinamos para ele. E todo o pecado, ele começa com um engano, com a sedução do engano na mente e no coração do homem, e que leva ele, então, dobrar a sua vontade a este pecado. E ele acaba, então, preso numa armadilha e se torna, então, escravo. Mas por que é tão importante a liberdade da escravidão do pecado? Para termos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, não há como termos o mesmo sentimento de Cristo Jesus, o mesmo modo de pensar se somos escravos. A pessoa com a mente de Cristo concentra a sua atenção em Deus, nas coisas de Deus, no tempo de Deus, na vontade de Deus. Quando uma pessoa está na escravidão, ela se concentra, se fixa nos seus desejos, nas suas lealdades, nas suas ambições, nos seus ressentimentos e nos seus maus hábitos. E todas essas coisas são escravizadoras e são elas que amarram esta pessoa a este mundo. A liberdade de Cristo em nós libera e desenvolve, então, a qualidade mental que dá atenção a Deus, que nos fixa nas coisas, então, que são de Deus. Quais são elas? A sua palavra, a oração, a ouvirmos a sua voz, a discernirmos, então, a sua vontade e o tempo certo de todas as coisas. Deus, ele deseja sim a sua, a minha liberdade. Amanhã nós vamos estar falando do que pode nos escravizar e como nós podemos então encontrar a liberdade. O que nos ata, o que nos prende, nos escraviza, nós falamos. São os nossos desejos pecaminosos, as nossas lealdades, as nossas ambições, os nossos ressentimentos e os nossos maus hábitos. Que Deus abençoe você. E hoje, experimente os ventos da liberdade que há em Cristo Jesus, buscando ter a mente de Cristo,
dando a Deus a atenção que Ele quer, para que você possa então viver no tempo certo e fazendo as coisas na hora certa, dentro da vontade de Deus. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã.